Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas e 1 minuto. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de teores de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão, de sabedoria. Mas se tende amargas invejas e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Epístola de Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que estão conosco nessa manhã de domingo para mais uma escola bíblica dominical. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, muito obrigado por estar conosco para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. O presbítero irmão Ricardo hoje não estará conosco, está no Templo Sede dando aula, mas na técnica de som está o irmão Will, ali pronto, e comigo ao meu lado, o professor evangelista, irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, o jovem Will, firme e forte, e a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor. Obrigado por estar mais uma vez aí conectados conosco, nos assistindo e nos ouvindo. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante, que é sobre a armadura, né? Hoje é 3 de março de 2019. O tempo passa e nós estamos voando e ficando velhos, né? Como dizia, pastor Jordão que dizia, nós voamos, né? E o tempo vai passando e nós vamos indo. Mas graças a Deus que estamos vivos e com saúde
e fazendo aquilo que nós amamos, a palavra de Deus, ensinando, pregando e vivendo com Jesus. Graças a Deus. E essa semana temos alguém aí que vai pular mais um... 3.9, né? Ixi, tá beirando já. Falta um. Aos 40. Pra chegar nos 40. É dia 6. Dia 6 eu faço 39. Então temos aí... 6/3/80, né? Comecei a chorar lá em casa e depois umas palmadas do médico, a vida seguiu. Veio pra ali afora desenvolvendo. E até chegar aqui, né? Então, meus parabéns. Amém, obrigado. Semana que vem nós vamos... Semana que vem eu fico na dívida do bolo. Isso, vamos tocar a música. Porque o Will não traz bolo, né? Não. Nós somos obrigados a trazer. Trazer o bolo daí. É. Então, nossa lição de número 9, 3 de março de 2019, conhecendo a armadura de Deus. Também aqui não deixar os irmãos que queiram presentear o irmão. Evangelista irmão Elia Uller, não precisa ficar encabulado, né? Até março do ano que vem eu ainda recebo presente pelos 39. E até dia 6 ainda recebo do 38 ainda. Tá, irmão? A gente recebe presente. Isso. Vamos orar, que você está esquecendo de orar. Isso. Vamos fazer a nossa oração? Pode orar, irmão Elia. Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado. Por mais esse momento que estamos aqui diante desses microfones, dessa emissora abençoada. Obrigado pelo Will que veio, obrigado pelo presbítero Fabiano, apresentador aqui da Escola Bíblica. Obrigado pela minha vida que o Senhor deu, por mais um ano que o Senhor me concede ao lado de minha família, da igreja que congrego, que amo. Obrigado pelas pessoas que nos ouvem, que gostam de nos ouvir, que sintonizam o seu rádio aos domingos às 10 da manhã. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado. Pedimos a tua bênção, a tua boa mão aos que estão hospitalizados, que estão em presídios, aos que vivem atribulados, que estão sem o lugar para morar, para se abrigar. Meu Deus, aqueles que viajam, que correm risco nas BRs, que agora estão com seu rádio ligados, ouvindo, que o Senhor possa guardar o retorno, a ida, protegendo quem passa por essa cidade, protegendo, guardando, livrando desse feriadão de tudo que é de mal. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua companhia doce e amável em mais uma escola dominical. Se o Senhor não for conosco, não faz sentido algum estar aqui. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos. Amém. Amém e amém. Nossa lição de número 9, 3 de março de 2019, conhecendo a armadura de Deus. Nosso texto áureo se encontra na carta a Efésios, capítulo 6 e verso 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E a nossa verdade prática, a metáfora do sistema militar, usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Então ele começa aqui: portanto, tomai toda a armadura. Ele não diz parte dela ou alguma dela, mas ele coloca toda a armadura, né? Para que ela para que você possa se defender das astutas ciladas do inimigo e para que possais resistir o dia mau, o momento do embate, né? Aquilo que sobrevém sobre você. E depois de havendo passado todo esse período, esse tempo, você permanecer firme, com a sua fé inabalável, com a sua esperança viva, para que você possa continuar até a vinda do nosso Senhor. Moliel? O que ocorre é que a armadura, eu comparo ela com os EPI em uma construtora, por exemplo. Por que a gente tem que tomar todo o EPI ou toda a armadura? Claro que é uma linguagem figurada a respeito da armadura do cristão, mas é importante analisar porque não deve faltar nenhuma peça desse vestuário, porque ele é preventivo e protetivo. Então, não é que não vai existir riscos, mas quanto melhor eu estiver munido e preparado, o nível do risco é menor. Por exemplo, eu trabalho em uma construtora e hora por outra estou colando pastilhas. Eu estou lá na 37ª, 40ª laje do lado de fora, em um jaú pro lado de fora do prédio, colando pastilhas. Eu estou ligado, atrelado a um trava-queda, um cinto que está fixo em uma linha de vida, que é uma corda para 2.500 quilos, e está descendo independente do jaú, tá do lado de fora do prédio.
Existe risco, irmão Eliel, estou trabalhando lá. Se eu estiver perto do elevador de serviço, o risco é maior. Mas se eu estou um pouco mais longe, o risco é menor. Continua tendo risco? Continua. Mas a corda, o cinto, o trava-queda, o jaú, tudo isso diminui o risco. Então, assim, a armadura de Deus, a gente vai ver aqui no decorrer, que ela não é simplesmente para ser colocada e você ficar em uma situação de estagnação, sem fazer nada, só protegido, não é? Porque existe, não faz sentido. Não faz sentido. A diminuição do risco, para quem põe o capacete, a couraça, o cinto, os calçados, ou que pega o escudo, que usa a espada, que são 6, né, peças da armadura, que nós vamos falar aqui, diminui os riscos, mas não é tudo, porque ainda vai dizer, e orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito e tal. Então nós precisamos estar munidos dessa armadura que Deus nos dá, e Ele nos põe à disposição, e a Bíblia diz, tomai. É a mesma coisa que Paulo diz, enchei-vos. Não é? Transformai-vos, que é algo que deve partir de nós, porque Deus já fez a parte dele. É eu que devo ir lá tomar essa armadura. Sou eu que tenho que frear meus pensamentos, porque o capacete é da salvação, cuidar com o que vejo, com o que ouço, com o que cheiro, com o que sinto ou com o que me alimento, porque é a armadura, é o capacete. Cuidar das minhas costas, do peito, porque é a couraça. Te cuidar da verdade, porque é o que segura a parte inferior da armadura, Isso. e assim por diante. Quer dizer, é uma profundidade grande que Paulo usou, olhando para um soldado romano, que ele estava preso em Roma, e escreve essa carta para Éfeso, e olhando para aquele soldado, que era conhecido naquele tempo, ele disse, tá aí a ideia que eu preciso, eu vou usar para ilustrar. Daí ele fez essa ilustração, ele está com um soldado em mente, quando ele vai falar que o capacete de salvação, a couraça é a justiça, o cinto é a verdade, o sapato é a pregação, ou a preparação da pregação, que o escudo é a fé e que a espada é a palavra de Deus. Então ele vai usar algo literal para explicar algo espiritual. Ele compara algo físico com algo espiritual. Para quê? Para ser compreendido. Então a linguagem que ele usa, ela é compreensível do ponto de vista de Éfeso e do ponto de vista nosso contemporâneo, desde que a gente entenda um pouco a história. Por isso que a gente estuda a palavra de Deus, para tentar ouvir com os ouvidos dos ouvintes daquela época. Porque a gente não consegue voltar lá, não é fisicamente. Mas, através de técnicas de observação, de análise literária, a gente volta para tentar entender como se nós vivêssemos naquele tempo. Aí fazer uma aplicação atualizando o texto de uma forma espiritual, porque serve para nós de alguma forma. Isso. Você analisando aquilo, você vai se apropriar daquele conhecimento, né? É a nossa leitura bíblica em classe, Efésios 6, capítulo 13 ao verso 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, cingidos ou firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Dá para imaginar Paulo pedindo oração, né? Sim. Ele poderia dizer, não precisa orar que eu me basto, eu sou Paulo. Mas ele disse, não, orem por mim. Porque ele sabia da fragilidade dele, né? Lógico. E que não era um super-homem também. Não existe posição elevada que o homem não dependa de Deus e da oração do amigo, do irmão que está do lado. Isso. Então nós vamos aqui a nossa introdução. A presente lição é uma continuação da anterior, né? Lá vimos que existe uma batalha espiritual e invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate. Ele está vendo um soldado romano e quando se começou a se organizar o exército de forma que a gente conhece até hoje, foi nessa época, né? Sim.
E com essa organização, essa tática de se fazer guerra, foi que deu o domínio, foi o que fez com que Roma dominasse todo mundo conhecido da sua época, com a sua forma de guerrear e de fazer. O soldado era preparado e sabia o que ele deveria fazer no campo de batalha, qual era o seu papel e os seus limites, o que ele deveria fazer. E com isso fez com que todo o exército se tornasse como um só homem, vários homens se tornassem um só, porque eram a mesma visão. É que a organização do exército romano fez uma fabricação de espadas de um ferro resistente em série. E isso também facilitou o avanço desse império, Sim. como também a couraça, que era feita com tiras de metal que encaixavam uma nas outras. E isso ajudava a proteger também, que é os pés e as pernas da estátua, que parte é barro e parte é ferro. No ferro o poder bélico era muito poderoso, que era um império que durou bastante, e barro porque uma outra parte ele era muito frágil por causa da deterioração da própria família naquele tempo. Então foi um império que durou bastante, e é tão impressionante que esse sistema de armas romanos durou muitos anos. Sim. Entrou a Europa e continuou pela Idade Média, só recentemente, alguns séculos atrás, que começaram-se a fazer armas diferentes, né? Há 200, 250 anos, com o advento da pólvora, até aquele momento o modelo era parecido. Isso. Né? Era um sistema muito parecido da infantaria, da organização, como se falava da legião de soldados romanos, que era temida quando se falava isso em qualquer parte do mundo. Então Paulo ele usa isso como uma figura para ilustrar algo espiritual. Então nós sabemos que um soldado romano ele não caía fácil em batalha, ele era muito bem preparado. E aí ele vai dizer que o crente deve ter essa resistência. Uhum. Então, se alguém te chamar de feio, de bobo, de tonto na igreja, você não deve sair. É interessante que o povo lá na faculdade humilha o irmão, às vezes fala mal, o professor é ignorante, e sei lá, a pessoa na fila da cantina reclama de alguma coisa, te ofende, vai na academia. Tem pessoal que vai para academia. Lá também recebe uma bofetada de alguém ou se incomoda e continua indo para a faculdade, continua indo trabalhar mesmo com o encarregado que enche a paciência, que incomoda, que humilha, que xinga, que fala. Aí na igreja chamou de feio, eu não vou mais. Por quê? Se outros departamentos você é ofendido e continua firme, por que na casa de Deus com uma pequena palavra você não quer mais fazer a obra de Deus e não quer mais continuar? Então a gente tem que ter essa resistência. Diz um ditado que rio que tem piranha e jacaré nada descosta. Então a gente tem que tomar essa armadura para criar uma casca de jacaré, para quando vir essas pancadas a gente aguentar. Sim. Caleja, meu irmão, caleja. Na bola, diz, não pode bater. Bate que é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais eu cresço. Porque senão você fica muito fraco, né? Qualquer coisinha te magoa, te ofende, te coloca para baixo. Eu sei que tem gente que nasceu para ofender. Você tá bem feliz, abriu a janela de manhã, aquele sol lindo, colocou coberta na janela, olhou pro vizinho, a vizinha, uma palavra só derrubou o seu dia. Eu sei que tem gente que estraga prazer, mas a gente tendo essa armadura, isso não atinge, porque a nossa vida está guardada e escondida em Deus. Deus é a nossa alegria, e a alegria do Senhor é nossa força. Isso. Então não depende da palavra circunstanciada. O que depende é daquele que está em nós, dentro de nós. É Ele que renova a nossa, é Ele que renova a tua força para a batalha. Isso. Nosso primeiro tópico é sobre a guerra. Segundo o dicionário teológico Bacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta, mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., nós vimos isso em Josué 8, 21 ao 26, até Massada, em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas espirituais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcia, assíria, babilônica, grega, romana, estavam acostumados com a presença dos soldados no meio do povo. A palavra profética anuncia guerras até o fim dos tempos. Daniel 9
e 26. Eu acho que dá para ler o tópico seguinte. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Era usual oferecer sacrifício antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar das divindades proteção e vitória. Jeremias 51 e 27. Essa prática era também generalizada em Israel. 1 Samuel 13, 10 ao 12. Deus permitia e, às vezes, até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. 1 Samuel 23, do 2 ao 4. Então era comum a guerra naquele tempo e o povo se defender. Hoje a gente vê os estados formados, as cidades, uma certa segurança jurídica, mas nem sempre foi assim. Esse modelo que a gente tem hoje, isso é muito recente. Antigamente as pessoas moravam, tinham as suas terras, vinha outro povo, invadiu aquilo ali, tomavam, matavam, pilhavam e ia embora. E não tinha para onde você socorrer. Então se invocavam as divindades, se faziam e buscavam a Deus. E Massada aqui, se você vê a história, o que aconteceu, no final todo o povo se suicidou. Suicídio em massa para não se entregar aos soldados romanos, porque era pior, né? E nós vemos uma cidade fortificada no alto do monte que era praticamente intransponível, e eles fizeram uma rampa, e a gente vê a engenharia que eles usaram para fazer aquela rampa. Quando chegaram lá em cima, quando as pessoas de Massá viram, acabaram se suicidando. Acho que se salvou 2 ou 3 só, que contaram a história e pronto. Mulher. O que nós não podemos fazer é trazer essa questão cultural, histórica de ordenação de massacre, genocídio e infanticídio, trazer para os dias atuais e julgar segundo os padrões modernos. Porque nós estamos em um outro período, é uma outra dispensação, vivemos na graça. Jesus trouxe esse refrigério da graça de Deus, sem essa necessidade desse combate, né, como a religião imposta. Como, por exemplo, Deus ordenou, por exemplo, o massacre dos amalequitas, né, por completo, para arriscar eles debaixo do céu, porque eles haviam matado os fracos, os velhos e os doentes quando Israel caminhava no deserto. Isso foi uma ordenança divina. Então não tem como a gente ficar adaptando isso. A Bíblia não é um livro científico. E não foi escrita também para a gente dizer, como a Bíblia é um livro bonzinho. A Bíblia é um livro que relata a história do jeito que ela aconteceu. Se ela aconteceu assim, a Bíblia está relatando assim. Então o que a gente não pode é achar que hoje o modo de Deus operar deve ser o mesmo, né? Não é assim. Nós não somos muçulmanos radicais do Estado Islâmico, tá? A gente é cristão, a gente ama, a gente perdoa, ou entre aspas, deve perdoar, né? Porque alguns têm dificuldade de perdoar. Então a gente não pode classificar dessa forma. Porque quando a gente lê, por exemplo, o profeta Samuel, quando o Agag foi poupado naquela investida de Saul, quando o Samuel se aproxima, diz que o Agag veio animosamente, porque achava que a amargura da morte havia passado. Uhum. Só que a Bíblia vai dizer que o próprio profeta Samuel, o profeta que era juiz, sacerdote, profeta, né, ele matou Agag perante o Senhor, como se fosse uma homenagem ao Senhor, por ter matado um rei pagão, um rei ímpio. Porque estamos em um outro período, estamos dentro de uma outra cultura. Temos um abismo histórico, um abismo cultural, um abismo linguístico que distancia nós dessas histórias, que para nós hoje a aplicação é meramente espiritual. Então é inegável que no Antigo Testamento se ordenava massacres. É claro que sim, isso está registrado na Bíblia. Só que esses povos também eram invasores. E na maioria dos casos era ou você mata ou você morre. Como o presbítero Fabiano falou aqui. As terras eram invadidas porque as fronteiras não estavam bem delineadas. Não havia uma organização das Nações Unidas. Não havia uma organização mundial para dizer assim, você lá não invada a terra do outro, porque senão a gente vai fazer sanções econômicas. Não existia. Então, assim, o Brasil poderia pensar, eu gostei do Uruguai, vamos invadir o Uruguai. Aí vinha o Mourão com todo o pessoal lá, vamos invadir. Invadiu todo mundo, pegou tudo que eles tinham de valor e agora estão trabalhando para nós. Olha, o Brasil está se tornando um império. Qual era o objetivo do Brasil? Comandar a América Latina. Qual era o objetivo
principal, dominar todo o continente americano. E depois, o mundo. Foi o que aconteceu com o Império Egípcio, aconteceu com a Síria, aconteceu com os babilônicos, aconteceu com os persas, aconteceu com os gregos e aconteceu com os romanos. E hoje não acontece mais, né? Se acontecer, vai ter rachas também, vai ter guerras e assim por diante. Então era um período de dominação. Veja só, Abraão ganhou a terra de presente de Deus como promessa, mas quando teve que sepultar Sara, ele comprou uma terra. Ele comprou numa terra onde Deus havia feito a promessa para ele. Posteriormente, os povos invadiram e se popularizaram, e Deus manda Abraão, então, com seus descendentes, voltar e conquistar aquela terra. Quando eles queriam fazer um acordo, esses povos não aceitavam e vinham contra eles em guerra. Então, o massacre era inevitável. Eram conquistas. Lembre-se, isso está relacionado ao contexto da época. Eu não posso pegar o Salmo 137 e ler hoje aplicando para a igreja. Por quê, irmão Léo? Porque está lá na Bíblia. Feliz aquele que pegar os filhos dos babilônicos e bater com eles numa pedra. Nós vamos te agradecer. Valeu, obrigado. Pegou ele, bateu numa pedra com ele, matou. Graças a Deus. Esse é o contexto histórico daquele tempo. Hoje, não se usa mais isso como aplicação literal para nós. Nós não podemos usar um texto isolado para querer matar alguém. Jesus mandou amar. Então a gente não pode usar esses textos de uma forma contemporânea para fazer com que aquilo se cumpra literalmente. Aquilo era uma época em que o ódio aos babilônicos era moda, porque os babilônicos haviam escravizado Judá e meia tribo de Benjamim e levado eles para outra terra. Então essa opressão gerava esse ódio. A mesma coisa como os americanos são odiados lá no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque. Eles são odiados. Se souber que tem um americano morando lá, né, não toda a população, mas uma parte dos mais radicais vão invadir, vão matar, vão fazer as coisas mais horrendas, vão filmar, vão colocar na internet para mostrar que odeiam mesmo os americanos. Por quê? Porque eles já invadiram algumas vezes aquele lugar. Então era mais ou menos esse discurso de ódio, né? Que Jesus aboliu isso. Então nós não podemos mais usar isso como regra. Então as guerras foram mais ou menos 20 desde a entrada em Canaã até Massada, que foi considerada a última guerra organizada dos judeus. Depois eles só perderam, né? Porque daí foram dispersos e depois organizadamente só voltaram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é interessante como você vai numa universidade e estuda a história confirma a Bíblia. Sim. Mas a Bíblia não é um livro científico. Eu sei que não. Mas ela é um livro inspirado por Deus e que conta a história da humanidade. Então os impérios conhecidos hoje confirmados pela arqueologia estão na Bíblia. Sim, todos eles estão na Bíblia. E foi confirmado ponto a ponto, né? Sim. Não caiu nada por terra até hoje. Não, por mais que lutaram para tentar derrubar os escritos bíblicos, nunca conseguiram. Não, claro, porque o que acontece hoje é querer achar que a Bíblia responde, por exemplo, a questão científica. Se você contar lá as gerações de Abraão até Jesus na genealogia de Mateus, são 42 pessoas, né? 41, 42, Davi aparece 2 vezes, então são 41. Mas a questão da genealogia é que ser filho poderia, no hebraico, poderia ser neto, bisneto, trineto, pentaraneto. Por que Jesus é chamado de filho de Davi se ele estava há 14 gerações? Longe lá. 12 ou 14, mais ou menos. Por quê? Por que ele é chamado? Pela sua descendência. Então foi essa forma de organizar. Eu não posso afirmar que o homem tem 6.000 anos. E nem você pode fazer isso. Porque a genealogia, contaríamos de Adão até nós 67 pessoas, não está certo. Não está certo, claro que não. Porque a ideia bíblica não é mostrar que diretamente o Fabiano é filho do Fabrício, e o filho do Fabrício é fulano de tal. Não, está falando aqui da descendência da família do Fabiano, que conta 4, 5 gerações. Quando se lembra do último, eu lembro do meu pentaravô. Então coloca o nome dele e você é filho dele. Aí pulou 3, 4 pessoas. Então essa era a contagem da genealogia. Então o homem pode ter sim muito mais tempo de vida. Lógico, a gente sabe que sim. O que a gente não pode é querer que a Bíblia seja científica. Mas Josué orou e o sol parou. Não é o sol que para. Bom, o sol também está em movimento. Nada está parado no universo. O sol ele tem uma órbita em torno do universo que leva 200 milhões de anos. A questão é, na ótica de Josué, o sol parou e a lua se deteve. A oração dele foi essa, e Deus respondeu de uma forma sobrenatural. O que nós não podemos trazer a Bíblia para o mundo científico e dizer assim, olha só, a Bíblia é um livro que a gente não pode acreditar, porque olha aqui, o sol parar, mas ela não é científica.
Ela é um livro de fé. A mesma coisa a história do profeta Jonas. Tem muita gente que fica lá invocando nesse texto, colocando em descrédito toda a palavra de Deus por causa da história do profeta Jonas, ou por causa da serpente que conversou com Eva lá no Éden. Não é motivo para descrer a palavra de Deus. A palavra de Deus continua inerrante, infalível, inspirada e poderosa e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra a ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas. Então nenhum outro livro mudou tanta trajetória da humanidade quanto a Bíblia e nenhum outro livro tem um poder tão transformador de mudar uma pessoa que está caída nas drogas para um pastor hoje que está tirando vidas da prostituição. Então esse livro tem poder porque ele é a palavra de Deus escrita, inspirada e livro mais lido, mais ditado e mais escrito no mundo. Aleluia, aleluia. O sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é, em si mesma, incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado para ilustrar a luta contra a morte, da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Salmos 55:21. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. 2 Coríntios 10:3, 1 Timóteo 1:18. Até porque nós vimos na lição passada, porque aqui ele se inicia no verso 13, e o verso 12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, Sim. mas sim contra as potestades, contra as hostes, contra os impérios da maldade. E aí, depois disso, ele começa, então, portanto, tomai toda a armadura, e ali ele começa a descrever. Nós não podemos pegar um texto isolado e lançar, né? Então, aqui é um sentido metafórico e observar. Então, a nossa luta é, se um soldado se arma dessa forma para ir para a batalha dessa forma, é assim que devemos seguir. Hoje a nossa luta não é mais física e a nossa guerra é espiritual. Nós guerreamos contra tudo o que é do mal. E até aquilo que está dentro de nós que peleja contra a vontade de Deus. Isso. Essa é a nossa guerra. Isso. Esse ímpeto de desobediência, de revolta, que muitas vezes vem contra a vontade de Deus. E às vezes a gente entra numa contradição, porque a gente esquece detalhes importantes. Eu estava conversando com um pastor amado, pastor Rogério, e sobre aquele texto: se tu queres tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave no teu olho. Parece que nunca se esgota o assunto daquele texto, né? Não julgueis, não sereis julgado, porque uma coisa me veio à mente. Eu disse para ele assim: pastor, é interessante, é possível eu ver o cisco no olho do meu irmão tendo uma trave no meu? Olha só a facilidade que eu tenho de ver o erro nos outros, e olha a dificuldade de eu enxergar o erro em mim. Quanto mais preocupado nós estivermos com nós mesmos, menos preocupados ficaremos com o outro, no sentido de querer cuidar da vida dele. Porque às vezes a gente vê pessoas que estão tão interessadas no assunto do outro e esquece que a luta contra si mesmo está sendo uma derrota para ele. Porque apanha de todo lado, mas continua achando que o pecado do outro é pior porque é diferente do dele. Então, assim, eu posso ajudar o Fabiano a tirar o cisco do olho dele? Posso, claro que eu posso te ajudar. Só que primeiro eu tenho que tirar a trave do meu. Porque a trave que está no meu olho, que é uma viga, é aquela linha de sustentação. Você já foi naqueles ranchões grande assim, que tem uma viga enorme de madeira, um tronco de eucalipto, né, que até é difícil de abraçar? Aquilo ali é uma viga, é uma trave. Então a palavra trave é isso, é a viga que sustenta toda uma estrutura. Então é possível que mesmo com essa viga no olho, um tronco de árvore, eu enxergo o cisco no olho do Fabiano. Só que uma coisa, eu estou impossibilitado. Eu estou impossibilitado de te ajudar, porque eu tenho uma trave no meu olho. Não consigo tirar. Só que eu não posso te ajudar, mas eu posso ver o cisco no teu olho. Então, às vezes, eu não tiro a trave que está no meu olho, mas como eu posso ver e não posso ajudar, eu só reclamo e falo mal. Mas eu não tomo a decisão de tirar a trave que está no meu olho. Quando eu tiro a trave do meu olho, eu consigo dizer assim: olha, eu vi o cisco que está no teu olho, só que agora eu posso tirar. Porque agora eu estou enxergando bem a ponto de conseguir te ajudar. Até agora eu enxergava para te condenar. Porque enxergar para condenar é fácil. Enxergar para ajudar é difícil. Aí fica aquela história do sujo falando do mal lavado.
É quando eu clamo por alguém, que o pecado dele é diferente do meu, mas eu sei onde é que está meu erro. E é tão interessante quando a gente se vê, glória, pela palavra a gente se enxerga, né? Como diz alguém que a gente não se preocupa, como é que a gente não fala da vida do outro, mas a gente se preocupa, né? Aí vai para as redes sociais desabafar. Eu li uma frase esses dias das redes sociais que diz assim, ó: você que fica postando seus desabafos nas redes sociais, avisa quando melhorar, tá? A gente se preocupa. É claro que é uma ironia, né? A gente se preocupa. Porque às vezes quem nem está preocupado com você está vendo o seu desabafo. E quem deveria ouvir, aquela pessoa que sinceramente se preocupa com você e quer ter o seu melhor, não está sendo alvo da sua confissão. Então fale para alguém que te ama. Porque quem te ama não vai falar o que você gosta, vai falar o que você precisa. É igual a Acabe. Ah, tem um profeta lá que ele sempre profetiza, mas não gosta dele, porque só profetiza coisa ruim. Depois a gente vai falar sobre isso, desse tempo. Mas às vezes essas pessoas verdadeiras são aquelas que fazem toda a diferença. Quem fala a verdade te ama. E quem te bajula, puxa teu tapete. Isso. Até porque na armadura, ela não está completa, as 6 peças. Porque o soldado romano também carregava uma lança. E ele não Sim. toca na lança. Eu, quando estava estudando a lição, eu estava pensando, por que ele não faz menção da lança? São armas, né? E às vezes me vem assim, ó, a língua. A espada, que é a espada do Espírito, vence com a palavra. Foi onde Jesus venceu Satanás no deserto. Sim, pela palavra. Isso. E muitas vezes, mas com a palavra de Deus, não a nossa palavra. Às vezes a gente quer colocar as coisas ou fazer conforme a gente acha e quer lançar para ferir o outro. Que a gente está ferido e ferido o nosso irmão. Ele colocou as peças aqui e colocou as peças certas. É o tal da amargura, né? Você se amargura e você sai espalhando fel para toda a família, para todos os amigos, porque afinal, se eu não gosto dele, ninguém tem que gostar. Se eu odeio, todo mundo tem que odiar, e sai de perto porque eu também saí. E aí começa, como eu li aqui em Tiago sobre a sabedoria, né? Que é terrena, diabólica, provoca inveja, espírito faccioso, intriga, e essas coisas vão minando e vão destruindo por onde passa. Então ele colocou as peças certas e devemos observar isso. A nosso segundo ponto, que é a metáfora bíblica: guerra, batalha, luta, combate, peleja, são termos do dia para indicarmos, muitas vezes, um debate ou discussão, e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. A armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com a abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Assim, o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Importante relembrar aos senhores que nós falamos, ensinamos e pregamos, mas nós sabemos que nós somos falhos e limitados. Sim. Como qualquer outro ser humano. Que às vezes pode parecer para alguém que a gente fala tanto de santidade, parece que a gente é perfeito, né? Não. Mas a gente só fala aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus exige de nós. Ao aluno que não se pede mais do que pode, ele nunca fará o que pode. Então por isso que Deus ele exige de nós algo mais, para que a gente, ao menos o que a gente consegue fazer, a gente faz. Então essa guarda pretoriana aqui é a guarda pessoal do imperador, que era os que guardavam o cerne de todo o império, ou a cabeça, a área pensante, não é? Então é uma guarda especial, é como aquela polícia especializada que cuida da autoridade máxima de um país. Isso é a guarda pretoriana. Então Paulo ele estava preso, esperando uma audiência em Roma, e ele era guardado por essa guarda. E nessa guarda ele evangelizou. A expressão dele, que todos da casa de César vos saúdam, parece-nos que muitas pessoas que estavam ali como soldados também foram ganhos para Jesus. Vendo a ação dele, a atitude dele, a pregação, imagina. E a pregação dele. Os guardas estavam constantemente perto para não deixar ele fugir, e ele aproveitava e pregava.
Aproveitava Ele todo dizia, momento né, e situação. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E pode ser que temos alunos, e pode ser não temos alunos em presídios, que eles ouvem a palavra através do rádio e depois eles repassam esse ensinamento para os seus colegas de carceragem. E quer dizer, ele está preso, né? Mas a palavra de Deus não está presa. Porque você está preso fisicamente, mas espiritualmente livre. Livre porque aceitou Jesus, caminha com Cristo, tem uma nova vida, está adoçando esse lugar, fazendo a diferença, porque é uma luz que brilha na escuridão. Nesse lugar que você está, você representa Cristo como embaixador. Agora você é a pessoa que vai ensinar e vai pregar. Então foi o que Paulo fez. Então assim, houve uma limitação? Houve, mas não totalmente ao ponto de ele não poder fazer nada. Isso. É a armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecida de todos, para esclarecer verdades espirituais. Uma coisa interessante é que Paulo sempre estava com a sua mente ligada com Deus, com o eterno, com Jesus. A vida dele, depois daquele momento de Atos 9 que ele vivenciou, dali em diante, foi uma mudança de pensamento, uma mudança de como ele via as coisas, e aí, aonde ele olhava, ele tirava uma experiência, ou ele tirava algo para aplicar a palavra de Deus, ou para aprender, ou para conseguir aprender da palavra de Deus, ou trazer algum ensinamento daquilo. E é isso o nosso viver cristão também, por causa do capacete da salvação. Agora, os nossos pensamentos, a nossa leitura, o nosso jeito, aonde a gente está, é propagar o evangelho. Eu achei uma coisa interessante, domingo passado, o pregador que pregou na nossa igreja, ele trouxe uma metáfora sobre Moisés, e como criança, quando abriu o cesto, e ele chorou, e aí a filha do faraó diz, esse é filho dos hebreus. Ele disse assim, o cristão quando abre a boca, você sabe se é ou não é. Sim. O abrir da boca vai dizer se é cristão ou não. É como Jesus diz, né? O que sai da boca procede do coração. Então nós temos nessa metáfora aí a salvação, a justiça, a verdade, a pregação, a fé e a palavra de Deus. São 6. Isso. Eu sempre gosto dessa palavra porque 6 foi o número do dia que Deus fez o homem, no 6º dia. E 6 era o número de passos que Davi dava antes de oferecer o sacrifício, antes de oferecer o sacrifício, aí parava, oferecia o sacrifício a Deus e tocava para frente dando mais 6 passos. E 6 foi o número de horas em que Jesus ficou vivo na cruz. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e até às 3 da tarde ele ficou vivo. Ele ficou 6 horas vivo na cruz, né? E 6 é o número de peças da armadura. E nós já estamos falando aqui da primeira peça, que é o cinto, que é a verdade. Isso. Porque o cinto é que segura a parte inferior da armadura. Então não tem como combater sem o cinto, porque uma calça que cai impede você de caminhar, de correr, de andar. E outra que aparece a vergonha. Isso. Então assim, quando a pessoa mente, ela passa a vergonha. Paulo foi muito sábio, inspirado por Deus, em colocar o cinto como a verdade. Porque é tão bom você tratar com gente que fala a verdade. Irmão, não precisa ser crente para falar a verdade. Não é questão de religião, é uma questão de caráter. Fala a verdade. Gente, isso não é uma coisa absurda do outro planeta. Ai, meu Deus, estão arrotando santidade no rádio. Não, irmãos, é simples. Fala a verdade. Só a verdade. Tão lindo quando você trata com alguém que ele diz, sim, eu vou na sua casa tal dia, ele vai tal dia, né? Não me refiro assim àquilo que não foi combinado, né? Vai que alguém tá me ouvindo agora e diz assim, eu falei que eu ia, não fui. Não, irmão, não se preocupa, a gente não tinha combinado de você ir. Pode ficar de boa que não é pra você que estou falando. É porque às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa toma pra si. Eu me lembro que um dia eu estava pregando e falei, né, que a gente tinha que devolver os livros que estavam em casa, devolver aquelas coisas que estavam em casa emprestadas que a gente não devolveu. Naquela semana era o irmão que foi lá, levou um pote que eu tinha dado um peixe para ele, e a outra irmã levou um jogo de potezinho, daqueles que começa do menorzinho até o maiorzinho, porque uma vez ela tinha levado um pote com um negócio que nós tinha dado para ela e se acusou, achou que eu tinha pregado para ela. Não se preocupa com isso, tá? A questão é sim, sim e não, não.
né? Não é só isso, irmãos, em tudo. Por que existe contrato? Porque as pessoas não têm palavra. Isso. Por que existe nota promissória? Por que o cadastro de banco tem que ser consultado, o SPC, o Serasa? Porque as pessoas se sujam com isso. Entende? Agora, se todos fossem usar a palavra sim, eu vou, e mantesse aquilo como aquela história do fio do bigode, economizaria muito papel. Muito papel seria economizado. Eu vendi o terreno para você, está vendido. Né? E eu já fiz negócio assim. Muitas vezes eu fiz negócio sorte boca. A pessoa confiou em mim e eu confiei na pessoa. Vice-versa, aconteceu várias vezes. De alguém precisar eu comprar um terreno, sem contrato, sem nada, e eu ir lá e dar 20 mil reais para a pessoa e esperar depois de meses fazer o contrato. E aconteceu de eu vender o terreno para a pessoa, passar para o nome dessa pessoa, transferir tudo no cartório e a pessoa ficar me pagando 20 vezes de 1.000. E eu ir todo mês lá buscar aquele 1.000 reais, que se ele dissesse não pago mais, eu não tinha para onde correr. Por quê? Palavra. Palavra. Verdade. E muitas vezes o sim, sim é fácil de dizer. Mas cumprir. O cumprir, mas eu digo o não, não, às vezes pode nos livrar de muitos problemas. Saber dizer não. É uma palavra que muitas vezes você aprende pelo sofrimento. Mas o não verdadeiro, né? O não pode te livrar de muitos problemas. A gente não está recomendando que você confie em todo mundo, que abra seu coração, que empreste dinheiro, que venda terreno apenas de boca. Nós estamos citando exemplo de coisas que aconteceram. Isso. Porque se as coisas são verdadeiras, produz segurança, tendo segurança, a paz. Tendo a paz, tem boa convivência. Tudo isso vai produzindo, uma coisa vai produzindo outra, vai produzindo outra, e todo mundo vive feliz e de forma harmônica. Né? E é importante valorizar esse caráter. Isso. Porque assim, você conhece alguém que tem um caráter, realça isso, fala sobre isso, propagande isso. Porque às vezes a gente está mais ligado na habilidade do que no caráter. A pessoa tem mau caráter, mas sabe fazer alguma coisa bem feita. Tá bom, então ele sabe fazer. Mas ele não deve olhar para as pessoas pelas habilidades, mas pelo caráter. Porque habilidade qualquer pessoa tem. Agora, caráter é quem se policiou, se esmerou e se, de uma forma muito íntima, conseguiu melhorar a cada dia e se tornar uma pessoa correta. Isso. A couraça da justiça é uma armadura defensiva de forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metais ou escamas de bronze. 1 Samuel 17:5. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como a couraça da justiça. Um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador é a couraça da fé. Um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador é a couraça da fé. 1 Tessalonicenses 5:8. Então aqui nós temos a proteção do peito e das costas. Então são a proteção da parte vital, né, que vai proteger coração, vai proteger os pulmões e assim por diante. Em uma época a couraça ela formava um tipo de uma touca e ela vinha proteger o peito, as costas e ainda passava um pouquinho da cintura para baixo. Era feita com tiras de metal e ligavam-se umas às outras de uma forma que protegia contra até mesmo golpes de espada e alguns até mesmo de flechas. E ela era importantíssima para um soldado. A mesma coisa, a aplicação espiritual disso, né? Se resguardar contra qualquer coisa que venha atacar-nos, seja por perto ou por longe, às vezes uma traição, né? Você está aí confiando demais, sofre uma traição e aí você percebe que a sua couraça lhe protegeu. Então essa é a proteção que a couraça traz. E essa couraça significa a justiça. A palavra justiça é a fidelidade de Deus em prática, porque Deus é fiel. Muito bem, pastor Zilmar Miguel está conosco, nosso pastor presidente.
Nós queremos dar boas-vindas a ele aqui na Escola Bíblica Dominical no rádio. E já passamos a palavra ao senhor, pastor. Seja bem-vindo. Esse é o Fabiano Bernardino. Muito bem, meus amados, quero louvar a Deus por todos os nossos ouvintes da Rádio Voz Missionária que estão aí nos ouvindo, nossos irmãos que estão em casa, né? Sim. Que provavelmente não podem vir na Escola Bíblica Dominical, está no nosso lado aqui, o evangelista irmão Eliel e também o irmão Fabiano, que fazem parte aí dessa equipe da rádio e com especialidade a equipe das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre considerei a Escola Bíblica Dominical a maior escola do mundo, pastor Eliel. É, verdade. A maior escola do mundo, pois é no domingo de manhã, especialmente, não só nas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, como em outros ministérios, como Batista, Presbiteriana, e até mesmo, porque não dizer, na Igreja Católica, que o povo se reúne no domingo de manhã para aprender um pouco da palavra de Deus. E é feliz aquele que pode realmente, no domingo de manhã, que pode vir à casa do Senhor para ouvir, na verdade, as lições bíblicas, e aquele que não pode, mas que hoje, pela graça do Senhor, Deus nos deu esta oportunidade de ter esses meios de comunicação para chegar até você a palavra de Deus. Aqui está o evangelista, a irmão Eliel, que está conosco e já há muitos anos está ensinando aqui, através do programa Voz Missionária, este trabalho imensamente que tem trazido um resultado muito satisfatório no reino de Deus. E hoje nós estamos estudando, na verdade, sobre as armaduras de Deus, né? Quando Paulo falou aos Efésios. Eu vim mais para trazer uma palavra de apoio moral e espiritual aos nossos professores, que sempre estão aqui, também ao nosso irmão que está ali na técnica de som, controlando os botões. O Will, nosso irmão Will. E a todos os nossos irmãos que estão em casa, que são os mais importantes, os mais especiais, aqueles que estão ouvindo e participando da Escola Bíblica Dominical aqui, através da rádio, da mídia, Facebook, todos vocês que estão em casa. É muito importante aproveitar esse momento que Deus nos está dando. Eu devolvo a palavra ao pastor Eliel, ele estará prosseguindo, e se você desejar, fazer alguma pergunta, ele está aqui para responder alguma coisa. Mas estamos aqui junto nessa programação, agradecendo a Deus. Amém. São meios que Deus deu àqueles que não podem realmente vir à igreja e que estão em lugares distantes, podem ouvir através da rádio, Voz Missionária, nossos irmãos, nossos missionários, né? Nossos missionários, nossos irmãos, outros que estão em lugares mais distantes, que lá também não chega nem uma internet, mas a voz do rádio chega até lá. E essas pessoas podem ouvir com bastante precisão os ensinamentos da palavra de Deus. Pela graça de Deus, aqui na cidade de Camboriú, e através também dos Gideões Missionários, nós temos homens abalizados, como o Fábio, o evangelista Emoliel, e toda a equipe de professores que Deus tem levantado para esse dia, para esse tempo. É o tempo de Deus. Então, não aprende quem não quer. Quem não quer, não é verdade? Não aprende quem não quer. E devemos, na verdade, aproveitar. Eu sempre fui fã do ensino da palavra de Deus. Palavra de ensino sempre para mim teve a prioridade na igreja. E eu fico feliz em poder hoje estar em uma igreja onde podemos também transmitir a palavra de Deus a todos aqueles que ficarem em casa. Temos, pastor Eliel, muitos irmãos doentes, né? Outros uns doentes, outros hospitalizados, outros que estão em lugar distante e que realmente sempre foram alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical, participaram, hoje não podem mais. Na cidade de São Francisco, o pastor, o evangelista Emoliel deve saber, temos alguns irmãos lá, né, que ficam em casa e nós realmente transmitimos culto pela rádio, lá também tem a rádio BTFM, e todo outro dia você ia visitar e sabiam tudo, porque não largavam o radinho, né? E não perdiam nada, né? Não perdiam nada. Então,
No outro dia, depois a gente lá tinha um pouquinho mais de tempo, então 1 ou 2 vezes por semana, a gente saía visitar alguns irmãos. O pastor falou assim, aquele pastor, que bom, eu me alegrei, falei língua estranha, orei pelos irmãos, através da rádio, não é verdade? Isso. E é importante isso aí. E nós queremos então chamar a atenção de nossos irmãos, que sempre, né? Sempre vamos ter realmente esta programação e com certeza o ensino da Escola Bíblica Dominical. É importante que essa escola não substitui a presencial, que é a da igreja. E a gente sempre diz, os irmãos que podem, vão na igreja, né? Agora, os que não podem, estamos aqui. É verdade, não substitui. Eu acho que aquele que pode, e tem que louvar a Deus, pastor Eliel, pastor Fá, pela disposição que Deus tem dado, pelas condições que Deus tem dado também, de ter saúde. E de ser grato a Deus, né? Disposição para ir na Escola Bíblica Dominical, de ter saúde e de ser grato a Deus pela saúde, de poder ir ouvir a palavra de Deus através da lição, levar sua lição, se não tem, adquirir, e ali participar da Escola Bíblica Dominical, como nos cultos à noite. É importante, né? Pessoas que às vezes podem ficar em casa. E aí quando lá surge uma dificuldade, uma tempestade na vida, uma doença, alguma coisa, ou vamos para o hospital, aí o evangelista Manuel começa a lamentar, se eu pudesse estar na igreja. Fica com saudade, mas quando podia, não... Fica com saudade, mas quando podia, e quando estava com saúde, tinha disposição, não vinha. Então aí começa a lamentar. Não, vamos aproveitar os dias que Deus tem nos dado, vamos remir o tempo, aproveitar, né? Porque virá tempos difíceis, tempos trabalhosos. Que esses irmãos que estão lhe ouvindo os professores hoje, provavelmente uma boa parte deles tiveram oportunidade e vieram na escola, hoje não podem mais. Outros não podem mesmo. Sim. Outros moram em lugares distantes, né? Nos interiores, como temos alguns missionários e tantos outros, não pode mesmo. Mas através da rádio, Voz Missionária, estão ouvindo. Chega lá, a Chega lá, Escola Bíblica Dominical. A gente que é pastor, e de quando em quando tem um que liga, pastor, ouvi o senhor, ouvi o senhor no programa Voz Missionária, lhe ouvi, manda um abraço, que bom, e assim sucessivamente. E também, domingo pela manhã, na Escola Bíblica, vocês estão ouvindo, é mesmo que se estivesse aqui no nosso templo sede, é a mesma lição. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto, então, a maior escola do Brasil. Milhares de pessoas se reúnem hoje para aprender a mesma lição, a que você está ouvindo através da rádio. E agora esse horário geralmente começa a sobremesa, porque o pessoal já foi na igreja, já teve a lição, e aí a nossa escola é a sobremesa, os irmãos sempre dizem, porque vem depois, né? Já se alimentaram na igreja com a palavra que foi ensinada, e agora pega o finalzinho da nossa aqui, que vai até 11h30, tá na sobremesa aqui. É que isso é muito bom, né, evangelista Monleal? É muito bom porque cada professor tem um jeito, né? Isso. Tem um jeito, que eu quero dizer, né? De falar, né? E lá, alguns tópicos que não são ventilados, aqui pode ser ventilado. Isso. E aí se torna mais completo. Isso, claro. Uma coisa complementa a outra. Se torna mais completo aqueles que estão em casa agora e que pode pegar uma parte, na verdade, da Escola Bíblica Dominical através da rádio, através do Facebook, né? Que você está aí bem claro aí através do Facebook, através da internet, que você está aproveitando esse momento. Então é importante, porque os professores nunca falam tudo e, na verdade, cada um tem uma linha de raciocínio. É muito importante. Amém? Amém. Obrigado, então, pastor Zilmar, por vir aí visitar nós, né? E você está sempre convidado a estar conosco, é sempre bom. Podemos... Podemos continuar aí? Pode continuar? Fabiano. Então tá. O nosso terceiro e último tópico diz assim: as outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. Os calçados. O termo hebraico naal, sandálias, sapatos, é o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento. Hipodema, sandália, vem do verbo hipodeu,
altar debaixo, atar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que amarra o pé com as correias ou cintas. Era uma peça do vestuário usada pela população civil. João 1:27, Atos 7:33. No caso do soldado, porém, era necessário para segurança e prontidão na marcha. Isaías 5:27. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra de evangelização e na pregação do Evangelho da Paz. Nós vamos ver que as estradas não eram pavimentadas. Onde esses soldados andavam, não era. A maioria não era, né? E quando a gente anda no meio de pedregulho ou no meio de pequenas pedras, mesmo que você seja lá da roça, acostumado a andar com o pé descalço, tem a sola mais grossa, mas machuca, né? Dependendo da pedra que você pisa, machuca. E esse sapato, essa sola, servia para isso, para te proteger. Porque você vai estar lutando com alguém e alguma coisa te machucando no pé ou te incomodando, tira a tua concentração. E o evangelho era aquilo, era assim, ó, calçado na preparação do evangelho. Tinha aquela sola que te protegia para que você pudesse ficar focado. Vai se machucando na caminhada, mas continua andando. Né? Andando, você consegue, não te fere tanto na caminhada. E essa sola, ela era amarrada com a tira de couro por cima, que era justamente os cadarços que João Batista disse: depois de mim vem um que eu não sou digno de desamarrar. Uma superioridade de Jesus, né? A expressão que Paulo pega em Romanos 10:15, que é o texto de 52:7 de Isaías: conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que lá tem um sentido relacionado a um contexto histórico de Babilônia, mas que ele vai falar sobre a importância do propagador de boas novas. Tem pessoas que se contentam em propagar notícia ruim, mas o pregador do evangelho, ele é um pregador de boas novas. Isso. E como é que ele faz isso? Com os sapatos da preparação do evangelho. Pastor Zimar? Nós estamos ouvindo aí essas explicações, né, sobre calçar os pés com a preparação do evangelho. Isso fala do nosso revestimento espiritual, e como já explicou o nosso irmão, as estradas, e até hoje nós temos diversas estradas que, se não estivermos bem calçados, nossos pés vão machucar. Isso, né? vão ficar feridos. Vão ficar feridos, e até hoje, não é só naquela época. Por exemplo, no oeste, no sudoeste de Santa Catarina, e até mesmo em Camboriú, várias ruas não são calçadas, não são asfaltadas, e realmente, se nós for a gente que usa mais sapato, e se for colocar caminhar com o pé descalço, nós já vamos sofrer. Vamos sofrer, né? É uma farpa, é uma pedra, é um pedaço de cipó, enfim, é um espinho, e nós vamos ser feridos imediatamente. Mas quando nós estamos calçados, isso é uma metáfora, é uma simbologia, né? E quando nós estamos calçados com a preparação do evangelho, pode querer nos ferir, mas nós estamos revestidos com essas armaduras também. E a gente se machuca na caminhada. E de vez em quando vai dar umas vontades de parar. E de vez em quando dá umas vontades de correr. Mas quando o calçado está nos pés, a gente sabe quem nos chamou. E a gente se torna aquilo que a gente exerce. A gente é conhecido por aquilo que a gente faz. O soldado romano era conhecido pelo que fazia. E o pregador do evangelho é conhecido pelo que ele faz. Então ele não vai viver em outro lugar se ele não fizer aquilo pelo qual foi chamado. É o que você respira, é o que você vive, a pregação do evangelho, que pode salvar. O evangelho é poder de Deus, não tem que ter vergonha do evangelho. O evangelho é poder de Deus. Por que tem gente que tem vergonha do evangelho? O evangelho é a coisa mais linda, é um tesouro que estava oculto aos olhos humanos, aos ouvidos, e que Deus trouxe isso em Cristo Jesus. Então não tem que ter vergonha. Abra a tua boca e fala na tua linguagem, na tua simplicidade, porque a igreja chegou até aqui, mas não é por causa dos intelectuais, é porque pessoas que tinham Jesus no coração repartiam ele através da pregação. Isso. O escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e formatos diversificados. Os israelitas tinham dois tipos. O primeiro era o sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada.
Segunda Crônicas 25:5. E o segundo, magem, usada pelos arqueiros. Segunda Crônicas 17:17. O escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus, Gênesis 15:1, e comparado à salvação e à verdade de Deus, 2 Samuel 22:36. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja e toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Muitos arqueiros, eles simplesmente eles não lançavam somente a flecha. Algumas flechas eram embebidas em alguma coisa inflamável. E é com fogo. A estopa, né? E com estopa e é com fogo para queimar. E outras com veneno. Sim. De serpente ou veneno de algum animal mortífero, e botava para que esse veneno entrando no corpo, se a flecha não tivesse o poder de matar, mas aquele veneno com o tempo ele ia matar aquele soldado. E muitas vezes o inimigo vem assim. Às vezes a flecha, naquele momento, aquela palavra que nós recebemos, talvez ela não faça, mas com o tempo ela vai desenvolvendo algo dentro de nós. E aí uma amargura, um ressentimento, uma mágoa, isso é que vai nos destruir ao longo do tempo. E o escudo servia para isso, apagar ou não deixar isso penetrar dentro da gente. É que a proteção divina na nossa vida, ou seja, sermos cheios de Deus, se estivermos revestidos da palavra de Deus, vem as setas. Normalmente, diariamente, nós somos atingidos. Sempre. Nós somos atingidos, porque vivemos num mundo e a carne e o espírito, uma luta contra a carne, uma luta contra as hostes espirituais da maldade, enfim. E nós, se não estivermos protegidos em Deus, nós estamos atingidos. Mas quando vem essas setas, como está falando o nosso irmão Fabiano, realmente essas setas, ela chega até nós, mas ela é detida, porque nós estamos revestidos com a proteção de Deus na nossa vida. Simbolicamente, como nós ouvimos ontem na leitura oficial da palavra de Deus, que os israelitas, Deus falou, na verdade, a Moisés, quando deu a última praga, quando Deus determinou que morresse todos os primogênitos, e nós observamos que Deus chamou Moisés e falou a Moisés que toda a casa dos israelitas matasse um cordeiro. Matasse um cordeiro, deitasse o sangue sobre uma bacia e ali molhasse todos os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. A casa que tivesse sangue, o anjo chegava. Passava por cima, né? E passava por cima, porque tinha sangue. Isso. Assim somos nós. Quando estamos protegidos, revestidos com esse escudo, vem as setas, mas não nos atinge, porque já estamos protegidos. A técnica era simples, se enrolava uma estopa na ponta da flecha, colocava azeite, incendiava e disparava a flecha na intenção de incendiar. As casas eram praticamente todas feitas de madeira e cobertas de palha, então aquilo pegava fogo rapidamente. Paulo, usando isso, ele diz: e também tomai o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, que o diabo vai lá, embebeda bastante aquela flecha com algum azeite e dispara no nosso coração, que é uma amargura. E aí eu sou atingido porque eu não tenho fé, porque o escudo não me protegeu. Resultado, eu vou tentar ensinar as pessoas em minha volta a odiar aquela pessoa porque eu fui atingido. Mas quando o escudo da fé me protege, a palavra diz: e apagará todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Aquilo que te inflama. Amém. Às vezes um gatilho disparador te incendeia, um desejo, uma paixão, uma vontade, uma obsessão, aquela coisa que te deixa, né? Às vezes é dinheiro, às vezes é prazer, às vezes, sei lá, né? Cada um tem a sua área que tem a fraqueza. Mas aí quando você tem a fé, você resiste. Então a palavra de Deus para você essa manhã é: resista. Irmão Eliel, resista. Resista. Porque você é importante, você precisa aguentar. Aguenta, porque a palavra de Deus te dá resistência para isso. É como diz lá em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai a quê? O que ele está se referindo? A palavra que Deus já ordenou, que ele colocou. Quando nós obedecemos ela, quando nós colocamos debaixo dela, como a lei não é feita para nos punir, a lei é feita para proteger. Quando você sai debaixo dela, você sofre as sanções. Mas enquanto você estiver debaixo dela, ela te resguarda, ela te cuida. Então o que ele diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E uma coisa interessante que me veio quando o irmão Eliel estava falando aqui, existia uma certa formação no Império Romano que eles chamavam casco de tartaruga. O interessante é que eles olhavam para os animais e viam as suas defesas. Um animal lerdo, indefeso, tanto, e quando o seu predador ele se recolhe dentro da sua do seu invólucro ali, e o predador não consegue morder, ele não consegue arrancar ali. E o exército romano, ele tinha isso, porque tinha o soldado só, mas o soldado que ele não guerreava só, ele tinha a infantaria, todo o conjunto. Então os da frente colocavam os escudos de frente e os de trás, os do meio de trás, sobre a cabeça. Então quando lançavam todas aquelas flechas, o inimigo vinha, o escudo protegia e guardava. Se um daquele falhasse, vários morriam ali ao redor. Então nós temos que cuidar quando o inimigo lança a flecha diretamente a um soldado, e quando lança ao corpo de Cristo, a igreja, muitas palavras vêm lançadas para dividir entre os irmãos, para trazer confusão entre os irmãos, para enfraquecer o rebanho. Porque daí ele não vai destruir um só, vai destruir vários. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vimos, com as coisas, para que aquela situação não se alarde e traga prejuízo para toda a comunidade cristã. E o inimigo não brinca em serviço. Nós devemos estar atentos e vigilantes. É verdade. É isso aí. Por isso a Bíblia fala da oração, mas também da vigilância. Isso. Da vigilância. Ouvir, assimilar, e quando nós ouvimos e podemos parar e pensar, assimilar, ver que é uma seta. Claro. O inimigo está nos alvejando. Então vamos resistir imediatamente, porque ele quer. Como já falou o evangelista irmão Eliel, nós precisamos resistir. Resistir mesmo, e aí essa é a nossa arma, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada, para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação e o capacete que Deus usa na batalha. Isaías 59:17. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade e poder. Nós vimos isso em Levítico 26 e 25, Jeremias 12:12 e também em Romanos 13:4. A expressão paulina espada do Espírito refere-se à Bíblia, pois as Escrituras sagradas vieram do Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Por isso, Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus, e significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara em Marcos 7:13 e Hebreus 4:12. Então ele vem trabalhando sobre o capacete. E o interessante é que o comentarista, o professor Ezequiel Soares, ele traz um dado aqui. Por dentro era acolchoado para que tivesse conforto. E a Bíblia diz que nós devemos seguir os seus mandamentos, lá em João, e os seus mandamentos não são pesados. Muitas pessoas estão no cristianismo, mas parece que aquilo é um fardo. É verdade. Porque não compreenderam e não o entenderam, vamos dizer assim. E tem aquilo, então ele coloca acolchoado. E por fora, aquilo protegia contra as setas, contra os ataques, contra as estucadas que vinha. O capacete protegia, porque a mente, o cérebro, se você atingir e perdeu, acabou tudo. O conforto por dentro, pastores, também fala da nossa segurança, da nossa salvação.
né? Fala da nossa segurança, da nossa convicção, que realmente Jesus pagou, derramou seu sangue e somos salvos, aceitamos Ele, estamos servindo Ele, a palavra de Deus nos convenceu e agora temos o conforto, a certeza dessa salvação. Isso. E uma coisa importante que o capacete é a salvação, porque na cabeça estão os olhos, estão o olfato, está a audição, está o paladar. Então, dos 5 sentidos do corpo, 4 estão na cabeça. Então, eu perguntei à igreja esses dias, é possível pecar com o olfato, o nariz, né? Aí os irmãos ficaram me olhando e disse, gente, um pecado bem comum, com o nariz, com o olfato. Ninguém falou, disse, gente, cheirar cocaína. Pessoa peca com o olfato. E com a nossa boca, nem comparação, porque Tiago já falou isso, que é um fogo. Né? E os nossos olhos, que vagueiam o tempo todo, e às vezes a gente vê algumas coisas e a gente alimenta a nossa alma com aquilo. Os nossos pensamentos, a audição, né? A gente é o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente vê. Por isso a importância desse capacete que é a salvação. É possível perder a salvação pelo pensamento errado? Claro que sim. Claro que sim. Por isso que o capacete tem que proteger. Claro. Está ali pronto, protegendo. Então temos aqui, e também temos a espada do Espírito também, que ele faz a menção, que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus muitas vezes vai destruir aquilo que o inimigo vem contra nós. E a Jesus colocou, né? Está escrito. E a única arma de ataque, né? Isso. Porque capacete, couraça, sapato, cinto e escudo é tudo defesa. É tudo defesa. A única coisa de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. Isso. E às vezes a gente não quer usar a palavra. Mas pensa no que Jesus se livrou da tentação. Está escrito. Está escrito também. Mas está escrito. Não, mas está escrito também. Isso. Entendeu? A palavra de Deus é poderosa. Claro. A outra lista. A oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas. E essas armas espirituais que, sem a oração, seriam inúteis. A oração deve ser em todo o tempo, com súplicas no espírito e vigilância. Mateus 26 e 41, Filipenses 4 e 6. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na instrução para orarmos uns pelos outros. Quando o homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homens na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros. O problema é quando o homem acha ser aquilo que ele não é, né? Quando ele esquece que somos feitos de barro e a fragilidade. Quando a gente vê o Salmo 8, né? Que a grandeza, o que o homem consegue fazer, desenvolver, faz uma espaçonave que vai à lua, consegue modificar a ciência, tantas coisas. As ondas do rádio, isso é porque a gente está acostumado, a gente já nasceu nisso aqui. Mas se nós voltássemos aí há 5, 6 gerações atrás e falasse sobre isso, que no microfone você estaria aqui e pessoas lá no Japão poderiam ouvir, na Alemanha, na Europa, em outros lugares, poderiam ouvir a sua voz, parecia ser loucura. Mas Deus deu a sabedoria, o homem conseguiu desenvolver, mas ao mesmo tempo ele é frágil. E o apóstolo Paulo sabia disso. E ele diz, eu peço a oração. Orem por mim. Por mim. E quando eu abrir a boca, que seja me dado a palavra. Sim. Ele sabia que não vinha dele também. Com todo o conhecimento, com todo o cabedal que ele tinha, ele sabia que não era suficiente, que ele precisava da unção, que ele precisava do Espírito Santo, e para que aquilo fosse manifesto, que ele era simplesmente um canal. A gente vê como o homem de Deus, quem tem um Espírito de Deus... Jesus ele coloca que devemos ver o fruto. Nós devemos sempre olhar o fruto das pessoas. E quando a gente vai ver as coisas assim, se a pessoa é de Deus, a gente vai tem que encontrar sabedoria nela. Quando é para se manifestar, tem que manifestar a sabedoria, a humildade. Como se manifestou no apóstolo Paulo, né? Ore por mim, eu preciso. Ele disse, eu não sou super-homem, né? Muito interessante. Irmão, não só passar pastor? Eu gostaria só de frisar aqui na ponto 4, outra lista, quando ele fala oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus.
que permanece junto à nossa vida espiritual. Oração e súplica, né? Aí, a súplica, meus amados, fala de uma persistência. A súplica fala de uma oração mais dedicada, com mais ênfase, né? Então, isso aqui também fala da nossa vida com Deus. Quando eu falo em oração súplica, não é apenas uma coisa decorada. Aqui ele está falando que nós devemos ir aos pés do Senhor com oração e súplica. Suplicarmos mesmo. Há algumas áreas da nossa vida que podemos ser atingidos. Sim. Que podemos ser atingidos. E para não dar ênfase àquilo que foi atingido nós precisamos suplicar a misericórdia e a libertação total de Deus. É preciso, às vezes, uma súplica com mais intensidade, né? E ele diz que vem permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanece juntas a essas armaduras espirituais. Então, interessante notar muitas áreas da minha vida e que realmente, às vezes, eu sou até... às vezes machucado e posso ser até, e sou às vezes atingido, mas ela não permanece na minha vida porque eu vou para o joelho e oro e busco ao Senhor com súplica, com dedicação, até realmente ser livre de todas aquilo que foi alvejado. E isso é importante na nossa vida. Isso já gera uma dependência, né? O senhor estava falando e eu não conseguia deixar de imaginar um soldado romano com capacete, couraça, cinto, sapato, escudo, espada e de joelho orando. Não sei porque isso ficou na minha mente. Uma coisa que a gente coloca tantas essas peças e depois no final Paulo diz: dobra o teu joelho e vai conversar com Deus. Ô Davi, tu pode derrubar o gigante com a armadura de Saul. Não, deixa eu depender de Deus. Quer dizer, a armadura é boa, mas eu preciso depender no final. É isso aí. Eu tenho que dar uma volta e chegar diante de Deus assim, ó, Deus, vai na minha frente. É verdade. Meu Deus. Na lição hoje aqui, falou sobre Josué. E é um livro que eu tenho muitas vezes assim, olhado para ele. E quando Deus dá as diretrizes que como deveria fazer as voltas de Jericó e para derrubar, para que as muralhas fossem derrubadas, e com um grito, quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver que quando eles estão no meio, quando a cidade toda é derrubada e eles conquistaram tudo, alguns chegam para Josué e dizem assim: olha, Josué, a cidadezinha ali é pequena, manda só uma meia dúzia, nós vamos lá e acabamos com tudo. Verdade. Eles se esqueceram da dependência. Porque ali acharam, não, se nós derrubamos isso aqui, eles se esqueceram que foi Deus que deu as condições, foi Deus que implodiu aquelas muralhas. É verdade. Né? E isso implodiu aquelas muralhas. E aí eles se esqueceram e parecia que estava grande, parecia que tinha um gigante dentro deles. Agora nós somos o tal. Se nós destruímos a maior cidade, aqui era a intransponível. Se nós estamos aqui no meio e conquistamos tudo, aquela cidade dela lá, aquela pequena cidade de Ai, o nome é bem sugestivo, né? Ai. Cidade de Ai, foi um Ai para os israelitas. Foi um Ai mesmo. Manda uma meia dúzia lá que resolve. Levaram uma surra aqui. Claro, aí quando apanharam, voltaram. Aí Josué, sim senhor, o que é? Ele só tem anátema aí no meio. Por que você não consultou antes? Por que não estava no meio? Senhor, Josué tudo também, aquilo que você... Tudo aquilo que o Senhor ordenou que a gente fez de maneira correta? Há alguma coisa que está oculta aos nossos olhos que nós não vimos? Como é que devemos fazer para entrar na outra cidade? É o momento de entrar lá agora? Não. É o momento de fazer isso? Não. É o momento. Ou não é? A gente vai ver Davi, como foi falado aqui, quando ele vai lá em Keila dos filisteus. Devo ir ou não devo ir? Sim. Vai. E aí Deus deu a estratégia. Então, nós devemos cuidar para que quando nós tivermos uma vitória, ou que Deus está cuidando de nós, e a gente vê e menosprezar o que está na frente, que o inimigo cega e esse orgulho cresce, e aí faz-nos ter as derrotas. E aquela pequena cidade, o pequeno Ai, foi um grande ai para o povo de Israel. Se não me engano, foram 30 e poucas pessoas que morreram, soldados, e vieram chorando e lamentando de uma pequena cidade. Às vezes Deus nos dá coisas grandes e nós perdemos coisas pequenas por causa do orgulho e da soberba. Eles subestimaram os inimigos, né? Isso. Eram pouco subestimaram. Em segundo lugar, eles não buscaram a orientação de Deus, divina, né? A dependência de Deus. Então foi
Esse foi o fracasso dele. Josué já estava vindo de muitas batalhas e aí é mais uma só. Mas todas elas foi Deus que deu. Claro. E também o sentimento de ir ou não é, como preparar o exército, dependia de Deus. Claro. Era Deus que ia orientar. E ele achou que vencia nossas próprias forças. E não foi aonde foi vencido. Isso aí mesmo. Então, só para encerrar aqui a minha fala, eu quero mandar um abraço, que a hora acabou. Um abraço pro irmão Manuel de Borba e a irmã Maria Schlickman, que são nossos ouvintes. Sim, muitos. Deus abençoe, irmã Maria Schlickman, Manuel. Obrigado pela audiência e estar sempre ligado conosco, tá bom? Fabiano? Eu só vou à conclusão e já passo o pastor Day. A nossa conclusão: os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Eu quero deixar também, dia de hoje, agradecimento a todos os irmãos que estiveram conosco, em especial também ao irmão Romeu, da Livraria Minas de Leitura. Eu sei que ele dá a escola ali no Vale e quando acaba ele está sempre ligadinho. Sim. Que Deus abençoe, irmão Romeu. O Romeu que fabrica canga também, ele vai entender o que eu estou falando. E que dirige os guinchos. Ele sabe o que eu estou dizendo. A gente sempre brinca quando se encontra com essas metáforas. Deus abençoe e que lhe dê saúde, irmão Romeu. Pastor. Nossa gratidão a Deus, a todos os nossos ouvintes, irmãos que estavam em casa ouvindo também. Também louvamos a Deus pela vida dos nossos professores. Nosso irmão Fábio e irmão Eliel, que estão aqui sempre, todos os domingos pela manhã, e tem se esforçado para levar até você esses ensinamentos maravilhosos da palavra de Deus. De quando em quando que eu puder, eu vou chegar aqui junto. É bem-vindo sempre. Bem-vindo sempre. Não apenas para ouvir também e participar alguns momentos. Eu também gosto bastante de nos sentar e ouvirmos, né? E aos nossos irmãos, cada um para criar mais estrutura, mais caráter. Mas aqui nós temos aqui o irmão João Virgílio Pereira, é o nosso vizinho ali. Isso. E hoje completa 79 anos, né? E nós queremos mandar um abraço a ele ali. É o pai do Gessé, pai de nossos irmãos ali. E completa hoje 79 anos. E nós louvamos a Deus. Temos lá, né? Eu quero louvar a Deus, que nós queremos dar um abraço nele. Também a equipe aqui da Escola Dominical também manda um abraço. Sim, né? E ali oramos hoje por, Virgílio, acho que foi 6 ou 7, não quero errar, de aniversariante nesta manhã também ali. E nós também queremos mandar um abraço para todos os aniversariantes. E a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Nós temos tido a felicidade, já vamos logo parar, nós temos tido a felicidade de muitos irmãos, pastores, né? Do oeste, do sudoeste, que tem nos ouvido porque nos conhecia nesse estado de Santa Catarina, através por onde passamos, e agora estão nos ouvindo através da rádio e através do Facebook, em vários lugares. Então eu mando um abraço a todos vocês e continue conosco, tanto no programa Voz Missionária, como nesse momento da Escola Bíblica Dominical, aos domingos pela manhã. Amém, irmão João Virgílio, um abraço. Tenho admiração pelo senhor, sua família, muitos anos de vida, tá bom? E agradecido a Deus estamos por mais essa aula. E agradecer ao pastor, obrigado pela visita. E quando puder, né, sei que o senhor é muito acarretado, tem bastante afazeres, mas sempre será bem-vindo aqui. Mas sempre se tira um tempinho, né? E eu quero louvar a Deus. Também agradecer. E vamos deixar alguém orar para agradecer. O senhor mesmo pode agradecer. Tem a honra. Querido Pai, somos gratos a Ti por esse momento. Obrigado, Pai. Pelos Teus filhos que ministraram, Senhor, a Tua palavra. Pelos nossos irmãos que estiveram nos ouvindo e ouvindo a Tua maravilhosa palavra. Sim, Jesus. Abençoa a vida de cada um, dá a Tua graça. Louvamos a Ti por toda esta equipe, nosso irmão que está ali na técnica de som e toda a equipe aqui da Rádio Voz Missionária. Deus todo, toda a equipe da igreja, todo o ministério, eu louvo a Ti por tudo e abençoo, Senhor, a vida de cada um e de todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vim estudar com os professores que muito nos quer bem.
Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola